Olá a todos e a todas e a todes, tudo bem? Meu nome é Bia Moremi, eu sou a criadora da Bráfica Viagens e da Bráfica DNA e eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre a Bráfica e sobre o que a gente trabalha. Bom, a Bráfica é uma agência de viagens focada em afroturismo. Mas o que é afroturismo? É turismo só para pessoas negras? O turismo que só fala sobre pessoas negras? O que é isso? Bom, vamos lá. O afroturismo é uma vertente do turismo que dá luz e dá voz aos destinos que têm uma forte história negra a ser contada, né? E é também um tipo de turismo que traz mais conforto e que pensa mais na viagem no viajante enquanto uma pessoa negra. Então, vou dar alguns exemplos aqui para ilustrar como é que isso funciona. Bom, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um destino que é muito forte de afroturismo, né? Ele é muito significativo de afroturismo e ainda não é tão explorado, principalmente aqui no Sudeste, que é Maceió, por exemplo. Então a gente tem Maceió, que já é extremamente famoso, né, pelo turismo tradicional, mas poucas pessoas aqui do Sudeste conhecem que muito próximo de Maceió, a 1 hora de Maceió mais ou menos, fica o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que é onde você consegue visitar esse, né, solo sagrado, onde se formou, né, e se fortaleceu o maior quilombo da América Latina, que tinha um território maior do que o país de Portugal hoje, então, e que resistiu por mais de 100 anos, né? Então, o que a gente faz, por exemplo, quando vai viajar para Maceió com afroturismo? A gente vai às piscinas naturais, a gente fica nos hotéis, a gente usa todas as facilidades de gastronomia, as atrações da cidade, mas a gente reserva um dia também para ir ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Quando a gente contrata um city tour, por exemplo, a gente contrata um city tour que vai trazer luz à história da cidade pela perspectiva negra. Ou seja, a gente não conta a história dos colonizadores ou das inconfidências dos colonizadores. A gente conta a história de resistência, mas não só as histórias de dor e luta. A gente também conta as histórias de amor, as histórias de superação, as histórias felizes das pessoas negras que conseguiram marcar a cidade com as suas próprias histórias. Então a gente tem alguns personagens protagonistas, né, desses walk tours e também símbolos de resistência, datas comemorativas de resistência de cada cidade. Quando a gente vai para o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, tem toda uma imersão feita culturalmente dentro do Parque Memorial e também de resgate de memória, né? Então a intenção é que as pessoas que façam essa viagem, por exemplo, para Maceió com a Bráfica, elas terão fotos incríveis das piscinas naturais, elas viram cheias da marquinha de praia, vão comer o sururu, vão aproveitar toda a parte tradicional do turismo, né, de sol e mar, mas elas também vão vir com essa bagagem cultural, com essa bagagem de resgate que é proporcionada por essa visita ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares e também pelo City Tour, né, afro-referenciado. A gente também, e aí é uma questão que a Bráfica faz, dá prioridade para que toda a cadeia de fornecedor sejam feitas por pessoas negras. Ou seja, então desde a pessoa que vai produzir o brindezinho, ao transfer, a toda a nossa cadeia de produção, quanto mais empreendedores e empresários negros a gente conseguir achar, melhor. Então eles são a nossa prioridade. E aí, por exemplo, a gente vai num barzinho. Se a gente souber que o dono do barzinho é negro, pra gente melhor, porque a gente tem a noção de que é muito importante, e esse é um tipo de ativismo que a Bráfica faz, que é o ativismo econômico. A gente tem muita noção quão importante é de fazer com que o dinheiro chegue na mão de mais pessoas negras ao longo desse processo, né, desse pacote de viagens. Um outro destino que eu gosto de usar de exemplo, que também é bastante ilustrativo, é Ouro Preto. Então a gente tem a viagem para Ouro Preto, que é no começo do ano, a gente pega a festa do reinado, que é a festa da Congada dos moçambiqueiros, que é uma celebração afro-religiosa muito bonita, que acontece em Ouro Preto,
E lá em Ouro Preto, além de fazer, né, essa visita durante esse período de celebração na cidade, o que já acrescenta um ponto a mais ao nosso pacote, a narrativa do walk tour que a gente faz pela cidade, ela não conta sobre a Inconfidência Mineira, ela não conta sobre o Tiradentes. O nosso foco principal é a história do Chico Rei e a história do Aleijadinho também. Então, a gente dá luz a essas duas histórias, né? Para que o viajante conheça também esse outro lado, né? Não só o lado, por exemplo, de senzala, de sofrimento, de castigo, de sangue, mas que conheça também esse lado de sagacidade, esse lado de irmandade, esse lado de sentido de comunhão, esse lado de esperteza e estratégia também. E também, muito importante, o lado de engenharia, né? Porque a gente acaba resumindo a existência negra só ao trabalho manual pouco qualificado, mas quando a gente pensa, por exemplo, que as minas de Ouro Preto são todas desenhadas num formato no qual elas não precisam de sustentação externa, elas se autossustentam, isso é engenharia desenvolvida na costa do ouro, na costa da mina, na região ali do oeste africano. Então a gente traz essa luz, né, e esse tipo de narrativa para os nossos pacotes aqui no Brasil. Então a gente trabalha em 6 estados, então é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas, Bahia e o estado do Maranhão também. A Bráfica também trabalha com viagens internacionais. Então quando a gente vai para fora do país, para a Europa, por exemplo, a gente dá essa mesma narrativa. A gente vai para Paris, a gente tem um pacote em Paris, a gente tem um pacote em Portugal e desenvolvendo também um pacote na Itália. Quando a gente vai para esses países, nas cidades principais, a gente vai para Paris, a gente vai tirar foto na Torre Eiffel, a gente vai no Arco do Triunfo, mas a gente também vai conhecer a história dos africanos que constituem essa cultura mais contemporânea e urbana parisiense, e também a história dos negros norte-americanos que, fugindo da segregação racial, foram se autoexilar em Paris. Então a gente consegue ter essas duas fontes de negritude muito singulares, né, muito diferentes entre si, dentro de uma própria cidade, que é a cidade mais visitada do mundo. Então a gente consegue ter todo esse espectro, todo esse panorama de uma negritude muito diversa, muito diferente da nossa, mas também muito rica. Então a gente consegue fazer esse intercâmbio entre as diásporas africanas, né? Seja essa diáspora europeia e a diáspora americana como a nossa. Quando a gente fala de viagens para o continente africano, 2 palavras são o norte da Bráfica, ou seja, contemporâneo e urbano. Toda a nossa abordagem para os países do continente africano, elas são contemporâneas e urbanas. Mas Bia, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que o nosso foco não vai ser simplesmente fazer safaris ou visitar lugares de beleza natural exuberante. A gente também pode incluir esse tipo de vivência no nosso pacote, mas ele não é o ponto central. O ponto central é a convivência com as pessoas, é a convivência com a urbanidade africana. Então a gente quer saber, por exemplo, quando são os principais festivais, aonde são os shows, quais é o burburinho da cidade. Então a gente quer fazer essa conexão de urbanidade e contemporaneidade mesmo. A ideia é com que pessoas que são negras ou não negras, mas orgulhosas da sua negritude, orgulhosas da sua história e abertas a conhecer essa nova narrativa africana, possam entrar em contato com pessoas que também querem mostrar uma África jovem, uma África urbanizada, uma África contemporânea. E a gente sabe que isso é muito possível, e o turismo tradicional exclui completamente esse tipo de abordagem quando a gente fala do continente africano. Então você pode tentar dar um Google rápido por aí, que você vai achar diversas agências que trabalham no continente africano, mas simplesmente focam em safaris, savanas, e como se naquele continente não houvessem pessoas, não houvessem culturalmente uma riqueza que pudesse agregar à nossa vivência, né? Que pudesse agregar à viagem ou ao pacote em si. Então a gente tem esse entendimento de que abordar uma África de uma maneira contemporânea e urbana é algo que nos enriquece muito enquanto brasileiros e também enquanto diáspora negra brasileira. Eu vou falar um pouquinho agora da Bráfica DNA, só para finalizar.
A Bráfica DNA é uma saída que eu encontrei durante a pandemia, porque vale a pena falar que a Bráfica tem 2 anos e 5 meses. Então, assim, já mais de 1 ano a gente está durante a pandemia. Então, eu precisei me reinventar, assim como muitas outras pessoas, durante a pandemia. A Bráfica DNA, ela propõe, né, ela sugere com que pessoas negras façam um teste de DNA, descubram a sua ancestralidade através dessa amostra laboratorial que é extraída da saliva da gente e com que ela tenha uma experiência mais sensorial com aquele resultado que ela teve da parte do continente africano. Então, por exemplo, se eu falo que você foi lá e fez o teste de DNA e o seu resultado saiu como descendente de italiano, você já tem pelo menos algumas comidas na cabeça, algumas músicas, provavelmente você lembrou do Andrea Bocelli, você lembrou de uma pizza ou de um macarrão à bolonhesa, sabe? Você já tem visualizado ali Roma, talvez. Você consegue criar um espectro de várias informações imagéticas quando a gente diz que você é descendente de italiano, por exemplo. Agora, se eu disser que você é descendente do chifre da África, ou do oeste da África, ou da costa da mina, o que vem na sua cabeça? Muito provavelmente um branco. Por quê? Porque falta esse tipo de referência, falta esse tipo de imagem positiva de uma África que é a nossa ancestralidade. E por mais que você às vezes não seja uma pessoa que aparenta ser uma pessoa negra, muito provavelmente você vai ter alguma parte de África no seu DNA, porque a gente é um país mais miscigenado do mundo, eu arriscaria dizer. Então a gente traz essas informações de uma maneira muito acolhedora, de uma maneira próxima, para com que as pessoas, ao descobrirem que são descendentes do continente africano, que elas possam ter essas informações e se apropriar delas. Então a gente tem uma consultoria estética, por exemplo, você vai lá e compra o teste de DNA, manda a sua amostra de saliva para o laboratório, sai o resultado. Junto com o seu resultado, você recebe uma consultoria estética online, no qual você vai conseguir entender melhor como é a estética daquela região no qual você descende. Você vai receber também uma aula online de Kimbundo, que é uma língua bantu, uma das línguas mais faladas na Angola. Então você vai poder saber um pouquinho, né, de como o nosso português é o português que é por causa dessas referências de outras línguas do continente africano. Você vai também receber um jantar com uma comida feita com base nos países no qual você é descendente, para que você tenha ali uma experiência sensorial e saber qual é o sabor da sua ancestralidade. Você também recebe um álbum de fotos ilustrado feito pela Bráfica para te contar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais ilustrativa e afetiva, aquela região no qual você é descendente do continente africano. Então agora eu, Bia, trabalho com essas duas frentes de empresa, então tem a Bráfica DNA e a Bráfica Viagens. Então, por hora, a Bráfica DNA tá ganhando mais força, tá ganhando mais tração, tá ganhando mais luz, pelo momento no qual a gente está vivendo, mas assim que puder voltar a viajar, a Bráfica Viagens também volta para o mercado cheia de pacotes e abordando uma África contemporânea, no qual eu tenho muita ânsia em conseguir trazer para a população brasileira, seja a população negra ou não negra. Para poder viajar com a Bráfica, basta você ser uma pessoa de mente aberta. Basta você ser uma pessoa que entenda de que a negritude não se resume a sofrimento, a violência ou a fenótipos ruins. Então, se você acredita que a negritude é algo positivo, que a gente pode viver isso de maneira positiva, você é muito bem-vindo para vir viajar com a Bráfica. Até mais, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!